Olá, pessoal. Voltamos aqui na nossa resolução de questões, muita questão mesmo. Vamos lá, vamos seguir firme, tá? Vem para a tela. Próxima questão aí, analista da ANAC. Então, prova da ANAC realmente a agência reguladora, né, pessoal? Cobra bastante mesmo administração pública. Vamos lá. Item 1. O Estado reduz o seu papel de executor ou prestador direto de serviços. Contudo, mantém-se no papel de regulador e provedor ou promotor desses serviços, principalmente nos serviços sociais, como educação e saúde, que são essenciais para o desenvolvimento. Então, ele quer saber aqui, né, quais estão corretas. Gente, isso aqui é característica nata do gerencialismo, né? O Estado, ele deixa de ser executor, reduz, né, seu papel de execução, passa a se tornar como regulador e alguns dos serviços são chamados de serviços não exclusivos, ele vai trabalhar em conjunto com o setor privado, tá? 2, então isso aqui está correto. 2, como promotor de serviços, o Estado continuará a subsidiá-los, buscando ao mesmo tempo o controle social direto e a participação da sociedade, certo? Realmente, o Estado vai buscar subsidiar, trazer informações, dar mecanismos para que a administração, ou que as entidades que prestam esse serviço continuem executando, tá? 3. Considerando que governança é a capacidade do governo, a capacidade de governo e governabilidade é o poder para governar, pode-se dizer que o governo brasileiro não enfrenta problema de governança. Olha só, quer dizer então que o governo consegue implementar todas as suas políticas, é isso mesmo? Mas carece de governabilidade. Governabilidade está ligada ao quê? À legitimidade. Então, hoje no Brasil, é o governo que é eleito democraticamente. Então, na verdade, é o inverso, né, pessoal? O governo precisa, governo enfrenta problema de governança e não carece de governabilidade, tá? Então, o problema hoje do governo é o quê? Conseguir colocar em prática políticas públicas. Então, isso é que é governança. Colocar em prática as políticas públicas. E aqui é legitimidade, reconhecimento, né? Reconhecimento como governante. Ok? Então, o Brasil enfrenta problemas de governança e não de governabilidade. Somente 1 e 2 está correta. Então, apenas assertivas 1 e 2 estão corretas. Letra D aí, o nosso gabarito. Tá ok, pessoal? Então, mais uma questão aí que a gente fez da ESAF. Próxima, contador da FUNAI 2016. Analise os itens a seguir e assinale a opção correta. A criação do DASP em 38 pode ser considerada como um importante marco para o início da profissionalização na administração pública brasileira em nível federal, certo? Porque a profissionalização está ligado que a burocracia, certo? E aí a gente coloca aqui, ó, meritocracia, tá? Então tá correto aí que o DASP iniciou aí, é um marco para o início da profissionalização. 2. O Decreto-Lei 267, ao reorganizar a administração pública, estabelecer a divisão entre direta e indireta, demarca o início das práticas burocráticas, não, das práticas gerencialistas. Questão até tranquila, né? Porque se
Aqui é o início da burocracia, aqui não pode ser. Então, 2 aqui está errado, beleza? 3. O movimento de publicização dos serviços não exclusivos do Estado, pautado onde? No PDRAE de 95, evidencia uma forma de administração pública orientada pela abordagem gerencialista. Certo? Através do que, pessoal? Das organizações sociais, das organizações da sociedade civil de interesse público, né? Ou conhecido como o sistema paralelo de Estado, ou entidades paraestatais, paralelas ao Estado, terceiro setor, certo? Então, o item aqui está correto, 1 e 3 correto, somente 1 e 3 correto, letra D de doido. Mais uma questãozinha aí que a gente faz tranquilinha, beleza? Próximo, analista aí de planejamento e orçamento do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, agora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, é a última atualização que tivemos no nome. Com relação aos modelos de gestão pública, é incorreto, presta atenção, iluminar de novo, ele quer saber qual alternativa está errada. Vamos lá. No sentido weberiano do termo, a burocracia nunca logrou ser reconhecida por sua racionalidade. Antes, popularizou-se negativamente em face das suas disfunções. Certo? Quando se fala em burocracia, olha para mim aqui, quando se fala em burocracia, a gente, você não pensa em racionalidade, em eficiência. Assim, pô, aquela burocracia, putz, aquilo ali dá trabalho, nossa, aquele monte de papel, aquele formulário, vai demorar 200 dias, precisa pegar assinatura, reconhecer em cartão. Não, isso é burocracia demais. A gente pensa na burocracia pelas suas disfunções e não pela sua essência. E é isso que a letra A aqui está falando. Realmente, né, quando a gente fala em burocracia, já dá até um calafrio, não é verdade? Vamos voltar aqui para a tela, então. Então, a letra A aqui já está correta. A lógica do governo aberto, por si só, o que é o governo aberto? É onde os dados estão acessíveis para todos, os atos de gestão praticados, né? É suficiente, só ter o governo aberto é suficiente para garantir uma maior e mais participação social na avaliação e controle. Aqui não, pessoal. O governo aberto por si só, certo? Que é o quê? A ideia de você ter transparência, publicar dados, né, na administração pública, não garante que o cidadão vai participar, não. Tá? Até porque você está transmitindo dados. Isso não quer dizer que o cidadão venha atrás de você, não. Até você tem que buscar o quê? Além disso, né, o incentivo à participação popular. Tá? Certo? O governo tem que buscar, promover, vá lá, fiscalize, veja o que está acontecendo. Por exemplo, a CGU tem um mecanismo muito legal que você se cadastra lá e consegue saber quanto de dinheiro de convênio está indo para o seu município. Então, eu tenho lá, eu moro hoje em Boa Vista, eu tenho lá, recebo um e-mail lá de quanto o governo está liberando para o município de Boa Vista, tá? Então, a letra B aí está errada, portanto, é o nosso gabarito, tá? Próximo. Embora declaradamente rejeitado por todos, o patrimonialismo permanece em grau bastante sensível, haja vista que os recorrentes escândalos de corrupção havidos no decorrer da nova república, certo? Então você vê aí novos escândalos, né? Corrupção, olha só, compra de votos, né, que a gente vê aí, lavagem de dinheiro. Então você tem aí, né, realmente que o patrimonialismo permanece ainda na administração pública, né? D.
a absorção do gerencialismo e suas variantes no âmbito da gestão pública não implica a exclusão do modelo burocrático, certo? Porque algumas regras do modelo burocrático permanecem. Vamos lá, ó, reforçando, concurso público, né, controle de meios, tá? Formalismo. Então você tem aí ainda diversas características ligadas ao modelo burocrático. Letra E. Embora as ideias de reforma gerencial tenham surgido em países de governos neoliberais, é possível afirmar que o modelo não se restringe a esse contexto ideológico, certo? Esse modelo aí não quer dizer que você tem que ser neoliberal, né? O Brasil é um país que ainda não tem o neoliberalismo ainda, né? A gente ainda tem um Estado muito forte, bastante regulador, intervencionista na economia, tá? E aí a gente está conseguindo, aos poucos, lógico, né, implantar isso daí, tá? Beleza? Próxima questão, técnico aí da ANAC. Assinale a opção que indica as formas de administração pública no Brasil que se sucedem no tempo. Sem que qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. Pronto, pessoal, é o patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo, né? Letra A, a resposta. Aí, questãozinha aqui para dar, para você chegar em casa e falar para sua mãe, para o seu pai que você acertou uma, né? Questão aí bem tranquila, bem facinha, tá ok? Vamos mudar agora para as questões da FGV. Vamos fazer questões da FGV e depois teremos mais uma bateria de questões da FCC para a gente finalizar o tema e você poder fazer sua prova bem tranquilo, tá? Vamos lá. O modelo de administração pública gerencial pressupõe que o Estado é dividido em 4 setores: o núcleo estratégico, atividades exclusivas, atividades não exclusivas e produção de bens e serviços. Gente, atividade não exclusiva do Estado, é isso que ele quer. Isso daqui é atividade que é executada pelo setor público e pelo setor privado. Ok? Muito bem, vamos lá identificar. Atividade de arrecadação de impostos. Isso daqui é atividade o quê? Somente do Estado, né? Então, essa é uma atividade que a gente chama de atividade exclusiva. Somente o Estado pode arrecadar imposto. Elaboração e fiscalização do cumprimento de leis. A gente pode pensar aqui, ó, núcleo estratégico. Alta cúpula, né? Garantia da segurança pública, serviço exclusivo. Estado não atua, não consegue ver uma iniciativa privada falando isso, né? Promoção da Seguridade Social Básica. Seguridade Social Básica. Olha a palavra básica. Aquela mínima. Isso aqui é do Estado. Ok? E a prestação de serviço de educação? Essa daqui não. Isso daqui é um serviço não exclusivo. Ok? Aí você tem aqui setor público e o setor privado atuando. Ok? Portanto, aí o gabarito letra E. Beleza? Questãozinha aí tranquila da FGV. Próxima questão. No plano diretor de reforma do aparelho do Estado, foram previstas algumas mudanças institucionais relacionadas à ação do Estado. Dentre elas, destacou-se à época a estratégia de publicização, visando a criação de organizações sociais que atuariam no setor do Estado denominado de... Gente, mais uma vez ele cobra atividade exclusiva, não exclusivo, bem e serviço para o mercado e núcleo estratégico. A letra A já está fora.
Núcleo estratégico está ligado ao quê? Alta administração. Alta administração. Ou seja, ligado aos 3 poderes. Atividades exclusivas, certo? Somente setor público. Ok? Serviços não exclusivos, setor público. Setor privado. Bens e serviços para o mercado, setor privado. E setor público, mas ele aparece como exceção, que a própria Constituição Federal diz que é exceção. Então, estratégia de publicização está ligada aos setores não exclusivos do Estado. Portanto, letra D de doido, beleza? Então, veja aí que a FCC gosta bastante desse tema aí, né? 2 questões já. Próxima. A reforma do aparelho do Estado, introduzida pelo Decreto-Lei 200, trouxe algumas iniciativas no sentido de romper com o modelo burocrático. A reforma proposta centrava diversos conceitos, exceto... Então, ele quer saber qual das alternativas abaixo não está ligada à ideia de administração gerencial, certo? Lá no Decreto-Lei 200. Próximo. Delegação de competência como instrumento de descentralização administrativa para assegurar rapidez e objetividade, certo? Isso aqui está ligado à administração indireta. Ok? B. Planejamento da ação governamental com base em um plano geral e plurianual. Programas gerais, setoriais e regionais. Certo? Isso aqui está lá no artigo 15. Isso aqui está lá no artigo 11. Ok? Execução descentralizada mediante convênio, contratos ou concessões com entes federados e organizações privadas. Certo? Isso aqui está lá no artigo 10. Publicização dos serviços para organizações de direito privado como forma de ampliação do atendimento em áreas fundamentais. Aqui não, aqui está errado. Por quê? Porque isso aqui não é do Decreto-Lei 200. Isso aqui está no PDRAI em 1995. Ok? Portanto, a letra D está errada. Cuidado que isso aqui é gerencialismo, tá? Isso que está na letra D aqui faz parte da administração pública gerencial, mas não é ligado ao Decreto-Lei 200, ok? Próximo. Controle imediato pela chefia competente, ou controle pela execução e observância de normas, bem como por meio de especificações do TCU como órgão de controle externo. Certo, tá? Isso aqui está lá no artigo 13 e 14, para a gente fazer uma leitura. Mas o decreto-lei fala nisso daí. Beleza, pessoal? Então, é uma questão aí que dava para matar se você conhecesse bem as ideias do PDRAI. Então, veja que a FGV já foi mais sacana, cobrando aí o que está previsto no PDRAI e o que está previsto no Decreto-Lei 200 de 67, tá? Próxima questão aí. As transformações nas práticas da administração pública estão em grande parte relacionadas aos novos modelos de gestão desenvolvidos ao longo da sua história
e os pressupostos de ação de cada modelo. Nesse sentido, é possível afirmar que o primeiro plano de classificação de cargos e o órgão central de pessoal e material foram instituídos quando na implementação do modelo burocrático. Por quê? Primeiro plano de carreira. Até então, antes da burocracia, nós tínhamos o quê? O patrimonialismo. Então, do patrimonialismo surge a burocracia. E ela vem com a ideia do primeiro plano de cargos e o órgão central de pessoal. Portanto, burocrático. Beleza? Pós-burocrático é a mesma coisa que gerencial para fins de prova, tá? Então, cuidado para você não se equivocar aí na hora da sua prova. Tá bem, pessoal? Próxima questão aí. Os primeiros anos da reforma do Estado que visou a implementação do modelo gerencial no Brasil foram marcados por diversos pontos positivos e negativos. Dentre os pontos abaixo, destaca-se como ponto positivo aquele no qual reconhece-se que. Então, ele quer saber quais foram os pontos, qual das alternativas abaixo foi ponto positivo dado o modelo gerencial. E a gente tem que lembrar daquelas palavrinhas-chave, né? Vamos lá. Letra A. Ocorreu centralização. O modelo gerencial centralizou? Não. Ocorreu descentralização. Ok? E aí ele ainda bota, ocorreu centralização sem o estímulo à elaboração de políticas mais abertas e à participação profissional. Negativo, tá? Então, com o estímulo à elaboração de instituições de políticas abertas à participação social. Tá? Próximo. B. Observou maior ênfase nas dimensões estruturais em detrimento das dimensões sociais e políticas de gestão. Negativo. É o contrário. Então, a ideia do gerencialismo é sair tirar o foco da dimensão estrutural, porque a dimensão estrutural é reforma tradicional, como a gente já falou, e não reforma moderna, tá? Então, menor ênfase nas dimensões estruturais e maior ênfase nas dimensões sociais e políticas, tá? C. Centrou-se na implementação de reforma e gestão pública criados em outros países e, em grande parte, estranho ao contexto nacional. Gente, isso daqui, né, o problema é isso aqui, ó, estranho ao contexto nacional. Além disso, não dá para a gente afirmar que estava estranho ao contexto nacional, até porque aqui a gente tinha iniciado a reforma, a democracia, né, o período democrático, ok? E aí, nesse período, 1990, década de 90, vou botar aqui, né? Olha só que interessante. Década de 90, a gente tinha o quê? Uma alta demanda de ações governamentais. Porque na década de 90 você tinha inflação, desvalorização da moeda, demanda por serviços, então vejam, pessoal, que realmente a burocracia sentou na implementação de modelo de reforma e outros países, em grande parte, estranha o contexto nacional. O contexto nacional, dentro da reforma administrativa, né, a gente também viveu esse período aí de dificuldade, de demanda social, de crise do Estado, crise política, né? Desde a década de 90 lá, que é o escândalo do Collor, né? O impeachment dele, enfim, muita coisa interessante, tá? D. Realizou-se a reforma a despeito do cenário socioeconômico e dos acontecimentos políticos, tendo impacto limitado no campo
substantivo. Isso nunca pode ser um ponto positivo, né? Então, não foi só no campo econômico, teve no campo social também, teve no campo estrutural, político, de administração. Então, a reforma ela buscou mudar tanto o cenário socioeconômico, o cenário político, tanto quanto o cenário social. Por isso que a letra D está errada. E veja que até o contexto, né? Isso não pode ser um ponto positivo, limitado no campo social. Pelo contrário, né? Se isso fosse verdade, seria um aspecto negativo. E letra E. Apresentou-se com maior clareza a organização do aparelho do Estado e dos objetivos e métodos de gestão. Certo, isso é um ponto positivo. Objetivos bem definidos, né? Vamos até colocar aqui, ó. Objetivos bem definidos, não é verdade? Então, a gente tem essa vantagem que a nova gestão pública deu para nós, tá? Próxima questão aí, pessoal, continuando. Enquanto alguns dicionários sequer incluem a palavra privatização nas suas páginas, no cotidiano da vida pública, esta palavra está cada vez em alta. Trata-se de um conceito amplo que abrange todas as medidas adotadas. Olha só que interessante. Abrange todas as medidas adotadas para diminuir o tamanho do Estado. Dentre elas, a celebração de acordos de variados tipos para buscar a colaboração do setor privado, como, por exemplo, convênio e contratos de obra e prestação de serviço. Essa medida é conhecida como, vamos lá, pessoal, quando o Estado vai pedir a colaboração do setor privado, celebrar convênios e contratos de prestação de serviço, não é desregulação, porque a desregulação está, ou seja, quando o Estado prevalece, né, deixa acontecer o chamado livre mercado. Não é desmonopolização, porque a desmonopólio é algo que está centralizado num determinado grupo. Desnacionalização não é, tá? Concessão de serviços públicos. Poderia até ser concessão de serviços públicos, se não fosse a palavra convênio, tá ok? Esse daí é o problema. Por quê? Na concessão de serviços públicos, segundo a lei 8987 de 95, tá? É o quê? É uma delegação de serviços públicos, mediante contrato. Então, isso é uma delegação. Então, nesse caso, não dá para a gente afirmar porque a gente está aqui delegando serviços públicos mediante contrato e convênio não é contrato. Aí, quando a gente chega na terceirização, o que a gente tem? Né? Você transfere ao particular, olha só. Serviços. Ok? Mas que tipo de serviços? Certo? São serviços simples, não exclusivos do Estado. Ok? Então, a terceirização, né, diferente da concessão de serviços públicos, aqui só está ligada a serviços públicos, por exemplo, transporte, né, rodovias, né, energia elétrica, e aqui na terceirização não, fica a cargo ainda, né, da administração pública escolher ou não, fazer ou não, ok? Então, esse conceito aí está ligado à terceirização,
Questão aí bastante interessante para nós. Beleza, pessoal? Então está acabando aqui nosso tempo de mais uma aula, mas não se preocupe, na próxima aula a gente vai voltar com tudo, com mais questões para vocês. Não se preocupe, não sai daí, já já a gente volta.